Olá pessoal, boa tarde. Dando início aqui com vocês ao 21º vídeo da nossa página no Facebook. Então temos aí 20 vídeos para quem quer conhecer um pouco mais sobre jurídico para startups e para empresas em geral. E hoje o tema que eu trouxe para vocês é sobre as melhores práticas que uma empresa pode ter para evitar processos na justiça. Hoje com um cunho mais específico para direito do consumidor em relação com clientes. Mas, antes de começar com vocês, eu gostaria de ressaltar que, na nossa opinião, a melhor forma de resolver conflitos empresariais, seja com clientes ou mesmo com fornecedores, parceiros e sócios, é tentar uma tentativa de acordo, uma resolução extrajudicial e amigável. Os processos judiciais, eles tendem a ser muito desgastantes para todo mundo que está envolvido, além de envolver custos, envolver muito tempo e ainda ter aquele perigo da decisão final não ser favorável para sua empresa e ainda manchar a imagem dela no mercado. Então, nossa orientação geral é primeiro tentar uma resolução extrajudicial e aí se não der certo, a gente vai para a via judicial. Mas a gente sabe também que na prática nem sempre isso é possível, que muitas vezes isso pode não depender só da empresa. Então, eu separei aqui para vocês 5 dicas que vocês podem implementar no dia a dia do negócio para evitar que a empresa seja processada ou, se não der para evitar o processo, pelo menos são ferramentas para que vocês possam ter uma melhor defesa, para que vocês se defendam de uma forma mais digna. Então, vamos lá, Começando pela primeira dica, que a gente vê muito na prática, é que vocês invistam em bons canais de atendimento ao cliente e também em uma boa comunicação interna, seja entre colaboradores, empregados e sócios. Por que essa questão? Bom, a gente percebe que os consumidores, eles tendem a primeiro entrar em contato com a empresa para tentar solucionar os problemas deles, para depois buscar a via judicial. Então, o canal de atendimento ao cliente é a primeira porta de comunicação que vocês podem ter para tentar evitar aí esses danos e esses prejuízos futuros. Então, a gente sempre indica que vocês façam desses meios eficientes e promovam mesmo um contato direto para o consumidor saber que qualquer problema que ele tiver é só tratar com vocês que será resolvido e evitar, então, que isso vire uma indenização futura por danos morais, por danos materiais e esses desgastes. E a questão da comunicação interna, ela é muito importante porque a gente vê que, de fato, muitas empresas hoje têm sites, têm chats online, têm até atendimento pelo WhatsApp, mas elas costumam a demorar um pouco para dar o retorno ao cliente e para resolver a pendência, muitas vezes porque tem muita burocracia interna. Porque geralmente o atendente ele encaminha para um setor geral, desse setor geral vai para um setor específico, para aí chegar na pessoa que resolve. E aí, enquanto isso, a informação vai se perdendo, vai passando tempo, o consumidor vai se sentindo desgastado e aí a chance de dano moral, a chance da pessoa entrar na justiça vai aumentando. Então, procurem facilitar a resolução de problemas dentro da empresa, dar retornos rápidos e tentar, ainda que não seja possível resolver o problema, ter um contato direto para o consumidor entender pelo menos o que está acontecendo. Bem, essa é a primeira dica, então, investir em um bom contato direto com o consumidor e um contato entre a própria empresa. A segunda dica que eu tenho para vocês é relativa aos contratos. Tenham assim certeza que os documentos que vocês estão colocando no mercado, eles são justos, equilibrados e que eles estão respeitando o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, pessoal, quando um cliente entra na justiça com um contrato que está completamente desproporcional, que ele está desequilibrado, que ele está causando prejuízo, a tendência é que o juiz vá ou anular aquela cláusula por ser abusiva, por ser enganosa, ou anular até mesmo o contrato inteiro, e aí acabar com a relação jurídica.
E isso, com certeza, é muito mais prejudicial do que se fazer um documento bem feito e um documento justo. Até porque a gente vê muito na prática que isso cria uma cultura negativa para os consumidores em relação à empresa. Quando um cliente consegue declarar que um contrato está abusivo, consegue anular, consegue ganhar danos morais, a tendência é que outros clientes na mesma situação, eles vão querer também entrar com essa ação e aí cria-se mesmo essa cultura de processar a empresa por já ter uma decisão favorável. Então procurem evitar esse tipo de embate porque realmente ele é muito negativo, até mesmo para a imagem do negócio. Bom, a terceira dica que eu tenho para vocês é com relação a evitar fraudes e ações criminosas contra a empresa. Hoje em dia, tem se alastrado muito o número de fraudes, de clonagem de cartão, de falsificação de documentos, de estelionato, porque querendo ou não, a internet ela facilita um pouco, né, essa troca de informações. Então, fica cada vez mais fácil a atuação criminosa contra empresas, principalmente empresas que querem escalar, que querem ter muitos clientes e não têm condição de fazer um acompanhamento ali, olho no olho, né, todo dia, cada critério certinho. Então, a orientação número 3 para vocês é que vocês confiram toda a documentação das pessoas que estão contratando a empresa, confiram nos órgãos oficiais para ver se está tudo ok com aquele CPF ou CNPJ, verifique se os dados dos documentos apresentados batem com a realidade, vejam se a assinatura, né, está de fato de acordo com o documento. Se não for possível a assinatura física, pelo certificado digital, né, quando for um contrato mais importante, peça que se assine então com certificado digital. E isso com certeza vai ajudar a evitar que a empresa seja vítima de fraude e aí ela tenha que pagar por isso, né? Porque no ordenamento brasileiro, a empresa, como ela explora atividade econômica e tem lucro, é então presumido que ela tem que assumir todos os deveres de segurança. E fica a cargo da empresa realmente garantir que as relações que ela está fechando são seguras. Então, façam a conferência dos documentos. Bom, a quarta dica que eu tenho para vocês é bem ligada às empresas, acho que até um pouco mais antigas, né, que trabalhavam com documentos físicos, com contratos assinados fisicamente, que tem arquivos, é que vocês digitalizem todos os documentos físicos que estão em suas mãos. Isso porque, pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus de provar, a obrigação de provar numa ação de um cliente contra uma empresa é da empresa, por entender que ela tem mais condições, mais ferramentas a seu dispor. Então, se a sua empresa ela for acionada judicialmente, você tem que ter condição de apresentar todos os documentos que vão, mostrar que você está alinhado ao que foi combinado, que aquilo foi realmente aceito pela outra parte, que está tudo escrito, descrito. Então, quando você digitaliza, põe isso no sistema, além de ficar mais fácil, é muito mais seguro. Você perde aquele risco de se perder um documento, do documento estragar, enfim, de todos esses desgastes aí que as questões físicas têm. Então, procurem ter um bom sistema, um sistema seguro também, para evitar que alguém invada, que alguém pegue dados da sua empresa e invista em digitalizar mesmo todos os documentos. E, por fim, a quinta dica que eu tenho para vocês, e aí bem relacionada à última que eu acabei de falar, é com relação à documentação que não é física. Hoje em dia, a gente vê que os canais de atendimento, o chat online, telefone, site, eles são muito usados pelos clientes com o propósito dos contratos de antigamente. Então, hoje em dia, as pessoas elas fecham negócios assim, elas modificam condições, elas extinguem negócios dessa forma. Então, além de ter o contrato, é muito importante que as empresas gravem todos os áudios, todas as ligações, que elas registrem todo o diálogo feito pela internet, por e-mail, para que, na hipótese de ser acusada, de ser chamada em juízo, ela tenha condições
de apresentar os áudios, as gravações e provar que realmente a conduta dela estava respaldada pelo que o consumidor escolheu, pelo que foi proposto a ele. Porque, numa hipótese de um cliente apresentar um protocolo dizendo que, por exemplo, rescindiu o contrato e a empresa dizer que não, entre a palavra de um e do outro, provavelmente o consumidor ele vai ter vantagem por ser entendido como uma parte mais fraca. Então, você, empresa, tem que ter todas as ferramentas ao seu favor para poder provar a inocência e aí diminuir os riscos, diminuir as condenações. E bom, o nosso tempo não permite, né, muitas delongas, mas eu tenho certeza que essas 5 dicas, elas podem ser muito úteis para o negócio de vocês. E isso vai desde um MEI até um e-commerce grande. Qualquer pessoa pode estipular essas condutas e elas têm tudo realmente para diminuir o número de passivo judicial e melhorar a imagem aí da empresa no mercado. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. A gente está à disposição caso vocês tenham dúvidas sobre essas questões ou qualquer outra questão jurídica. E eu espero que a gente se veja aí em breve, tá bom? Muito obrigada pela paciência e pela atenção.